Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, a segunda parte desse livro, Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho, em que, digamos, está a parte mais propositiva mesmo, né? Em que eu me proponho a tentar dialogar a partir de algumas realidades concretas sobre quais são os limites e quais são as possibilidades do direito do trabalho no século XXI. O livro foi escrito em 2015. O que já faz perceber que não havia ainda toda essa desestrutura do direito do trabalho que nós passamos a experimentar com uma agudez mais profunda, digamos assim, a partir especialmente do ano de 2016. Mas vocês conseguem perceber, isso também é bem interessante, através dessa leitura, que o direito do trabalho já vinha sofrendo uma erosão muito grande, já vinha sofrendo um desmanche muito grande, especialmente em alguns temas que são fundamentais, porque são centrais para a regulação jurídica entre capital e trabalho, para que a gente possa dizer que tem realmente um direito do trabalho no Brasil. Na primeira parte do estudo, eu falo sobre os limites e impossibilidades do discurso da dignidade humana para a aplicação das normas trabalhistas. E aí a música, né, que serve de epígrafe para esse capítulo também é da Legião Urbana. Diz assim: não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz. Então, essa ideia de que eu sou o senhor do meu domínio, né, de que eu tenho a dignidade humana preservada quando eu tenho autonomia, é muito complicada de ser avaliada dentro de uma relação entre capital e trabalho numa sociedade capitalista em que eu preciso trabalhar para sobreviver. Já falei sobre isso com vocês nos vídeos anteriores. O que eu discuto nessa partezinha aqui do livro é exatamente isso, que a importância da dignidade humana não pode ser vista apenas da perspectiva liberal kantiana, né, de dignidade humana como algo individual, em que eu consigo preservar quando eu consigo dar a mim mesma a mesma lei que eu aplico aos outros e, portanto, garantir que os seres humanos sejam vistos como fins em si mesmo e não como meios, ou não apenas, ou somente como meio para atingir determinado resultado, mas também a dignidade humana sob uma perspectiva social, e, portanto, sob uma perspectiva coletiva. Um ponto muito central para mim nessa discussão do capítulo 3 todo é que o parâmetro de convívio social do direito do trabalho é o parâmetro da solidariedade, que, por sinal, é o parâmetro de convívio social da Constituição de 88, que nós negligenciamos um pouco nessas últimas 3 décadas e que nós precisamos, no meu sentir, resgatar. E esse parâmetro de solidariedade significa, portanto, uma mudança profunda, inclusive na forma de concepção da dignidade humana e daí, a partir disso, das regras trabalhistas. Uma compreensão diversa, por exemplo, do princípio da proteção que fundamenta e justifica historicamente o direito do trabalho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Trabalho num dos capítulos aqui do livro a questão do princípio da proteção e da linguagem do direito do trabalho. Primeiro, do disfarce da linguagem, né? A gente sabe a ideia de colaborador, né? Os próprios termos que a gente usa no direito do trabalho, dar emprego, despedir, pedir demissão, quer dizer, há toda uma linguagem que disfarça ao mesmo tempo em que revela, em alguma medida, que essa é uma relação super verticalizada, em que não há convergência de vontades livres, o que existe é a sujeição ou subordinação de uma vontade à outra pela circunstância objetiva de que trabalho numa sociedade capitalista é condição para a sobrevivência física. Ou seja, se eu não tenho escolha entre trabalhar e não trabalhar, porque se eu não trabalhar eu morro de fome, não consigo lugar para morar e não consigo ter o que vestir e, portanto, não consigo sobreviver, eu não falo numa relação de trabalho de efetiva convergência de vontades livres. O que eu falo é de um assujeitamento. E é daí que vem o conceito de subordinação, que na verdade, se vocês forem olhar, nem tem esse termo lá nos artigos 2º e 3º que definem as figuras do empregado e do empregador na CLT. A CLT não usa o conceito de subordinação, ela fala de dependência econômica, que inclusive parte da doutrina define de um modo diferente do que subordinação. Mas na verdade a subordinação, que é a marca registrada do vínculo entre capital e trabalho, é justamente esse assujeitamento da vontade, que é objetivo, olhem só,
que decorre da forma como a gente se organiza em sociedade. E o princípio, por que é o objetivo, né? Vamos deixar isso bem claro. É o objetivo porque o trabalho sob conta alheia, para a maioria absoluta das pessoas que vivem em sociedade, é condição para a sobrevivência. É, portanto, trabalho obrigatório, não é uma escolha. Se não é uma escolha, eu, como sujeito de direitos, que só tenho a pele, a própria pele, para levar a despela, como disse Marx numa das passagens do Capital, não vou poder escolher entre trabalhar e não trabalhar. E na maioria dos casos, sequer vou poder escolher onde ou em que trabalhar, ou com que intensidade trabalhar. Eu terei de ingressar em um empreendimento, oferecer a mercadoria, a força de trabalho, em troca de um salário, onde esse emprego, onde esse trabalho estiver disponível, onde houver possibilidade. Então, tudo bem, eu vou começar lá, digamos, né, que eu faço parte do mundo dos incluídos. Vocês sabem que no Brasil nós já temos uma marca de praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas e um número muito significativo de pessoas que já desistiram de buscar empregos, o que significa dizer que realmente não há emprego para todo mundo. Mas mesmo que eu considere que estou entre os incluídos e que começo lá a minha vida adulta, né, a minha vida laboral, podendo escolher, eu vou chegar no mercado de trabalho e vou ter da minha frente as opções de trabalho. Trabalho de balconista no supermercado, trabalho de atendente em uma loja. Ou eu me formei em advocacia, vejam, já estou num patamar social ainda mais elevado. E aí vou escolher entre trabalhar no escritório A, no escritório B, num grande escritório, começar a trabalhar sozinha. Mas vejam, mesmo essas escolhas, além de limitadas, elas não estão todas à minha disposição. Porque quando eu for até um determinado escritório que ofereceu lá uma vaga para advogada recém-formada, eu vou chegar lá e o escritório vai dizer, bom, a nossa vaga aqui é a seguinte, tem que ter disposição para trabalhar 8 horas por dia ou mais, o salário é X e as condições para o trabalho são essas. Quer? Não quer? Tem quem queira. É ou não é assim? E se isso é verdadeiro para a maioria das pessoas, é claro que sempre tem exceção, né? Ah, mas tem um amigo meu que tem uma formação que só ele tem e as empresas disputaram o passe dele e ele pôde trabalhar na empresa que pagou aquilo que ele pediu que fosse pago. Sim, ele é a exceção que justifica a regra. Se a regra é essa, é de se submeter, é de se sujeitar, é de se subordinar à vontade de quem emprega, e a vontade aqui não é só para estabelecer os elementos do contrato, o valor do salário, a quantidade de horas, é se submeter à vontade, inclusive, na execução do trabalho, por várias razões, que inclusive o Marx também vai desenvolver, quando ele fala, por exemplo, no conceito de trabalhador coletivo. Ele vai dizer lá que como o trabalho se realiza como regra de forma coletiva, várias pessoas no mesmo ambiente fazendo as mesmas coisas, não há como o empregador abrir mão de direcionar a atividade. Olhem que interessante. E então direcionar a atividade, que está lá no artigo 2º da CLT, dentro do conceito de empregador, deixa de ser um direito de quem emprega e passa a ser um dever ou uma condição de possibilidade do empregar. Porque se eu emprego em uma loja ou em uma fábrica 20, 30, 50 pessoas, eu preciso direcionar a atividade, senão a atividade não vai se realizar. Se eu disser, ó, vou empregar 20 pessoas, cada um faz o que quer, não vai rolar. Não tem loja que seja atendida, não tem produção que seja feita na fábrica, não tem como funcionar se não houver um direcionamento. Então, o direcionamento passa, sob essa perspectiva, a ser um dever e não um direito do empregador. E, ao mesmo tempo, o direcionamento vai determinar subordinação, que é objetiva também, porque a subordinação vai se dar exatamente porque, ao vender a minha força de trabalho dentro dessas condições que me são impostas, eu não só vou aderir às condições impostas para a contratação, mas também vou aderir às ordens sob a forma de executar o trabalho no meu dia a dia. E vejam, eu não estou falando aqui que a subordinação então depende de ter um patrão que diga o teu trabalho será assim. Ao contrário, o que eu estou dizendo aqui e que depois a doutrina contemporânea vai recuperar com o conceito de subordinação reticular, de subordinação em rede, de subordinação objetiva, que já está lá no Ribeiro de Vilhena como subordinação objetiva, por exemplo, é que ao ser empregado, e o termo que nós usamos no direito do trabalho no Brasil
é feliz por causa disso, porque ele demonstra isso, ao ser empregado no empreendimento, eu necessariamente terei de seguir as regras que necessariamente terão de ser fixadas por quem vai extrair mais valia do meu trabalho, por quem vai se apropriar, por quem vai comprar a minha força de trabalho. Porque quem compra a força de trabalho é que vai ter que editar o que quer de mim. Qual força de trabalho quer, em que quantidade quer e como ela será executada. O que pode ser dito diretamente ou de forma mais rígida, ou que pode ser feito de forma absolutamente flexível, vendendo, entre aspas, para mim a ideia de que eu sou o empreendedor de mim mesmo, porque tenho lá o meu ateliê e porque também vou contratar outras pessoas que vão atender a demanda de quem está realmente empregando a minha força de trabalho e que vai ser quem vai necessariamente ditar como o trabalho vai ser realizado. Vejam que com essa percepção a gente já consegue ter muito mais nitidez acerca do conceito de empregador e antes disso ainda daquilo que eu discuto aqui nesse capítulo 3, na primeira parte, que é no que significa, afinal de contas, o chamado princípio da proteção do direito do trabalho. Que não é a proteção estatal pelo Estado reconhecer que o empregador é um coitadinho, que precisa de benesse, que precisa de ser tratado de forma diferente, mas que é, por outro lado, simplesmente a circunstância objetiva de que nessa relação jurídica que se estabelece entre capital e trabalho, o capital que compra a força de trabalho tem que determinar como essa força vai ser exercida, ele está comprando uma mercadoria e essa mercadoria vai grudada no sujeito que trabalha. Portanto, esse que é um sujeito da relação jurídica torna-se necessariamente objeto dessa relação jurídica. E aí, a proteção se dá exatamente para que esse sujeito-objeto, dentro do ambiente de trabalho, não se torne exclusivamente objeto da relação jurídica. Que ele possa também exercer direitos enquanto sujeito de direito, dentro da lógica dessa sociedade mesmo, mas que ele possa ainda exercer direitos enquanto sujeito de direitos, mesmo estando dentro de um empreendimento, subordinado a esse empreendimento e, portanto, ali tratado como força de trabalho, como mercadoria. E é muito fácil da gente ver isso quando a gente percebe, por exemplo, quem é o empregado do mês nas empresas. Empregado do mês nunca vai ser o cara que tem dor de barriga, que atrasa, que falta, ou que discute as ordens do patrão. O empregado do mês vai ser aquele cara que vai trabalhar da maneira mais mecanizada possível, que vai conseguir eliminar o máximo possível a sua humanidade enquanto trabalha. O princípio da proteção é a tentativa de conjugação dessa característica objetiva da relação do trabalho, de tentar eliminar o que é humano e de tentar extrair o máximo dessa força de trabalho como mercadoria, tentativa de conciliar isso com a ideia do trabalhador como um sujeito de direitos. O trabalhador, portanto, como uma pessoa que tem que ter tempo de lazer, uma pessoa que tem que ter condições de manifestar sua vontade de algum modo, ainda que de um modo muito limitado dentro do ambiente de trabalho, que tem que ter pausas durante o trabalho para poder descansar e não se acidentar, que tem que estar num ambiente saudável para não adoecer nem morrer trabalhando, ou seja, são limites e por isso que o direito do trabalho é fundado no princípio da proteção, porque o princípio da proteção, sob essa perspectiva, é esse reconhecimento de que tem que ter limites nessa troca, porque essa troca é feita com alguém, com uma mercadoria que vai com um sujeito grudado nela. E sob a perspectiva jurídica, o princípio da proteção vai se transformar então no justificador, né? na razão pela qual eu aplico ou deixo de aplicar determinada regra jurídica. Mas eu vou falar disso com vocês no próximo vídeo com mais vagar, sobre esse conceito de princípio como elemento de justificação da regra e que, portanto, não pode nunca ser desprezado por quem interpreta ou aplica o direito do trabalho.